Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você, para que você conheça a nossa comunidade negra. Qual é o nosso grande objetivo desse programa? É que você perceba que nós estamos em todos os lugares, fazendo todas as atividades e fazendo Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós. A nossa comunidade negra faz com que Santa Maria seja essa Santa Maria pluri, essa Santa Maria aberta, uma Santa Maria que acolhe, uma Santa Maria de oportunidades. E é por isso que hoje eu tenho aqui um rapaz que eu queria trazer faz tempo e que ele me lembra sabe aquela coisa assim que a gente não consegue deixar? E aí você sabe que eu sou uma professora velha. Professora velha é um ser assim interessantíssimo. Eu não consigo olhar para ele sem vê-lo como aluno. Como aluno. E está aqui o Peterson. Peterson, muito obrigada, meu querido. Não, eu que agradeço. Por estar aqui, por ter vindo para conversar conosco. Sei que a tua agenda é puxada, mas eu queria muito que o Peterson viesse. E eu olho para o Peterson e o Peterson foi meu aluno. Ora, como esse rapaz vai ser aluno da Prof. Deborah, mas como? E aí a gente vê assim como é importante a gente colaborar um pouquinho que seja no crescimento daqueles que passam pela gente. E a gente olha e diz, meu Deus do céu. Em primeiro lugar eu agradeço, agradeço a teu convite. Por algumas vezes a gente tentou, mas não fechava os horários, mas hoje estamos aqui, com muito prazer. E também eu venho aqui salientar muito a tua importância com o programa para aquelas crianças, aqueles jovens que veem a negritude ou a nossa etnia como as margens. Que trazendo aqui, eu mesmo, quando tu me manda as outras pessoas, outros vídeos, eu mando para muita gente para que isso também colabore de alguma forma com essas crianças, com esses jovens de periferia, que eu também sou de periferia, que eles olhem e digam, não, mas não é só aquele lado que eu vejo, é esse aqui também, porque as pessoas são espelhadoras. Uma vez me perguntaram, tu é influenciável? Aí eu digo, depende, porque se a pessoa me influencia positivamente, com certeza. Com certeza. Sou. Eu tenho um pouco de TDAH, sabe? E aí o paciente TDAH é de se espelhar nas pessoas. Eu disse que bom que todo mundo tivesse. De pegar e se espelhar em pessoas que consigam te mostrar um caminho que muitos outros não conseguem te mostrar. Então esses caminhos de chegou até um topo, ou é possível trilhar essa estrada, isso é muito importante. Verdade. E uma coisa que o Peterson traz aqui, com outras palavras, é a importância da representatividade, Peterson. Sim, é verdade. Dessa criança olhar, espelhar, ver, olha lá o Peterson, formado em Direito, olha o Peterson, assessor parlamentar. Quer dizer, eu não preciso ficar aqui à margem da sociedade. Exatamente. Reconheçamos, não resta dúvida que nós temos uma estrutura organizacional aonde a nossa comunidade negra é para ficar à margem. Ocorre que a gente não obedece. Tem sempre... que sigamos os rebeldes, Sigamos os rebeldes. E a gente sai de lá. Se a gente saiu de uma sociedade escravocrata, que a gente teve, e a gente vem galgando espaços e construções, é porque um vem puxando o outro, um vai empurrando o outro, para que a gente saia desses lugares onde comumente esperado para nós. E muitas vezes, por medo, os pais também puxam os filhos com medo que eles tracem esses caminhos. Você diz, mas dá para ir, não, mas aquele lá, ele é maluco, não vai, é perigoso. Muitas vezes a própria família, ela
ao proteger, ela aprisiona. Verdade. Muitas vezes da minha família diz assim, eu vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal faculdade, eu vou fazer tal... Mas não dá, é muita coisa. Eu disse, não, deixa pra mim. Então, não me protejam, me deixem apanhar lá fora. Agora o Peterson falou da minha história, porque olha só, a minha mãe, Peterson, tentou me convencer até o último momento para fazer pedagogia, para fazer letras, para fazer história. Aí, como eu jogava basquete, vai fazer educação física, para quê? Porque na cabecinha dela, eu ia dar certo como professora, né, ali nível médio e tal, dar aula para criança. Ela não visualizou que eu podia fazer um curso de Direito e ser professora de uma instituição de ensino superior. Então, aquela história, vamos num pequeno degrau. Não vamos dar o passo maior que a perna. E aí é como tu disse, tu tem que deixar ir, que deixar ir. Tu cai um tombo ali, daqui a pouco levanta, e muitas vezes tu olha assim, tu chegou pra ti é o ápice, é o cume. Aí tu dá mais um passinho, é só mais um degrau. Então nós estamos engatinhando ainda, mas de passo em passo a gente vai avançando, né? Isso é muito importante. Verdade. E Peterson, e aqui a família toda daqui de Santa Maria? Sim, o núcleo familiar, sim, mãe. Eu fui criado, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos. E aí a minha mãe, junto com 3 filhos, né, viúva com 28 anos, meu Deus. 3 filhos, eu sou o mais velho, depois tem meu irmão e minha irmã. Morávamos no mesmo terreno da avó, então a avó praticamente, eu como mais velha, a avó praticamente me cuidou, porque a mãe tinha que trabalhar, né? E era muito engraçado, porque a minha avó falava assim pra gente, e isso trazia um pouco de pânico. Olha, meus filhos, ó, andem sempre certinho, porque para nós negros a pena sempre vai ser maior. Olha, que ela linda. hoje, até mandar um beijão pra avó aí que deve estar nos assistindo. Ela hoje, ela tem 94 anos. Azar. E firme. Conversa de tudo. Agora eu saí, fiz um lanche para ela e vim correndo para cá. E então ela sempre dizia, cuidado. Então a gente tinha aquele medo, sabe? Mas assim como ela tinha medo de nos libertar, minha mãe também trabalhou muito, sacrificaram muito as duas trabalhando. A minha mãe sempre trabalhava de faxina e o sonho dela era ser professora de geografia. Então ela faxinava de tarde, estudava de noite, conseguiu passar na Federal, 7 vezes tentando, mas persistência. E depois ela passou no concurso público, trabalha na Corsã há quase 30 anos. Então, já começou o exemplo em casa. Exatamente. A avó era lavadeira profissional. Então, ela carregava as trouxinhas e cada um, eu, meu irmão, cada o seu tamanho tinha a sua trouxinha. Então, a gente ia junto com ela em carreirinha, se levar as trouxas nas casas. Então, a gente já veio de casa com os exemplos, né? E eu sempre falo que as pessoas, quem tu sempre se viu assim, tem muitas celebridades, Mandela eu acompanhei desde pequeno, é canceriano também, 18 de julho, se eu não me engano, aniversário, então eu disse, cara, mesmo meu ano, advogado, eu sempre pensava, talvez um dia, né? E é muito importante o núcleo familiar também ajudar a gente a trabalhar isso, então a gente crescemos assim com um pouco, né? Elas batalhavam muito, só as duas, para nos dar tanto o apoio financeiro, comprar as coisas, como aquele apoio, aquele aporte. É assim que funciona. É assim que funciona. E a gente segue sempre, né? E agora tu trazes uma questão que é bem importante e que eu não trabalho, tá? Porque a Deborah tem um trabalho com coaching e tal, mas com mulheres negras. E aí, o Peterson é um homem negro. Como é que esse Peterson, homem negro, com essa avó que dizia que a gente tinha que ficar certinho, como é que tu cresce se reconhecendo Peterson como um homem negro, ou esse reconhecimento foi tardio? Olha, devido até à proteção que nós tínhamos, né? Que é aquela proteção da luz do mundo, sabe? Tapava os nossos olhos para não vermos as coisas enquanto a mãe sofria se precisasse, ou mantinha a linha, mas via o que acontecia. E a gente não é bobo, né? Às vezes ia no mercado, a gurizada, ficava todo mundo de olho. E aí eu tocava meu irmão, mano, estão olhando a gente. Como a avó disse, durinhos, vamos lá, não chega nem perto das prateleiras, vamos no meio do corredor para evitar qualquer coisa. Então a gente tinha essa preocupação, né? Não somos aquelas pessoas muito acirradas no que tange essa ideia de cor, de raça,
mas a gente sempre foi preocupado. Eu como pai tenho filho também, né? Então a gente tem essa preocupação e nasceu com... Você criou com esse receio, né? Tu já nasce com aquela marquinha carimbada, pá. É verdade. Né? Que esse olho claro não tira. Não te tira. Não, que olho verde ajuda, mas não dá uma tapeadinha, resolve. mas não vai, né, cara? Então é muito importante essa ideia. Mas a gente sempre se definiu como as pessoas negras, né? Sempre batemos no peito, negros de valor, que nem a minha avó. Ela nasceu numa região ali na Duque de Caxias, próximo a fadismo. Aí a gente se mudou há alguns anos atrás, mas ela nasceu naquela região, então a família dela era muito conceituada. Não, são os negros de valor. Então ela reproduzia isso pra gente, e se não seguisse pra ver, a velhinha era bandida. Mas o pau pegava, não tinha, né? Não, mas agora tu falou, sabe, eu tenho que conhecer a tua avó, porque eu imagino que eu devo chegar aí dos 90 e poucos anos também. Eu acho legal. E a gente tem essa longevidade, apesar, né, de todo o sacrifício da vida, né? Mas essa noção que tu traz é muito importante. Talvez para a pessoa que não é negra, ela não perceba como o homem negro tem que se organizar para não sofrer o racismo. Ou para que, se ele vier, tu ter como se defender. Que é esse que tu disseste. Eu estou no mercado, eu não fico perto da gôndola, eu fico no meio do corredor. Para evitar. Né? Então, para evitar. Então, tu veja uma pessoa que, se ela não conseguir trabalhar bem isso, tu fica na exclusão a vida inteira. Sim. E até o próprio Silvio Almeida, ele fala sobre o racismo estrutural, que é uma prática que a pessoa muitas vezes faz e nem vê. É em forma de brincadeira que para ela é inocente. Né? E a minha esposa é gringa. Gringa, né? Então não é dois lados nesse momento. Então, mas é assim, as pessoas muitas vezes elas fazem uma brincadeira que para ela é tranquilo. Tanto é que muitas vezes as pessoas olham, mas aí começou a falar que sofreu preconceito. Não, mas é nas pequenas coisas. É nas pequenas. E o racismo estrutural, ele é sutil. Que só vai endereçar a quem já conhece, a quem já passou. Que talvez na nosso ato de defesa a gente amplie um pouco para ficar em alerta. Mas muitas vezes tem pessoas que não percebem isso realmente. Não percebe. Olha só, que riqueza, hein? Que programa rico está sendo esse com o Peterson. E o Peterson ainda tem outras coisas bem importantes que a gente vai falar depois do intervalo. Mas a gente vê aqui como é importante você que está nos acompanhando compartilhar esse vídeo com os seus amigos, fazer com que outras pessoas também conheçam o Viva Ubuntu. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça Florescer Floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Programa Viva Ubuntu, um programa lindo, e hoje falando com o Peterson. Peterson, como é que tu faz um curso de Direito e guarda o teu diplominha na gaveta por um tempo? Tá guardado, vamos trabalhar na área, como é ou então o que aconteceu que te desvirtuou do mundo jurídico? Né? Então, a primeira formação que eu tive foi o Senai, curso técnico do Senai. Aí comecei a trabalhar com mecânica de moto, trabalhei 25 anos da minha vida. E o direito foi até, inclusive, as pessoas dizem, mas tu é muito espontâneo, tu fala, tu dialoga, tu se dá bem com todo mundo. Então, tu devia ser advogado, político, alguma coisa assim. Aí eu disse assim, o direito é legal, o direito é interessante. Aí eu já trabalhava com as danças, né? E aí eu disse, vou estudar direito. Aí comecei a estudar, conheci a prof. Deborah, que era a coordenadora do nosso curso, né? Aprendi muito, é uma das celebridades negras que também me espelho, né? E fico muito feliz de falar isso. E depois eu troquei da FAPAS, fui para a UBRA, né? Até porque a minha esposa na época dava aula lá e eu tinha uma possibilidade de ter um pouco de desconto. Aí eu fui para lá, fiz novas relações de amigos, de outros professores também, não só pessoas negras que eu me espelho, mas todo mundo que me ajude, eu vou, né? E lá eu terminei em 2014 a Faculdade de Direito. Comecei a trabalhar, fazer algumas peças processuais, sou encantado pela área do direito penal, mas no momento algumas coisas me levaram a continuar meu trabalho na oficina mecânica. Aí em 2016 eu montei uma loja de motopeças, que aí também me impossibilitou um pouco de atuar na área de direito. E aí eu disse, um pouco de cada vez, com um filho, né? Eu criei ele, né? Então tinha que ser muito contundente no que fazer para não fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não dar certo. E aí, aí eu comecei a área do direito. Agora, esse ano, eu comecei a abrir a gaveta e comecei a olhar o diploma. Disse assim, olha, tá tão guardadinho aqui, mas eu acho que tá na hora de tu começar a se desvelar daí, né? Porque é importante, muitas vezes a gente quer ajudar, sabe? A gente quer, vamos ver o que eu consigo fazer. Aí eu vou estudar. Aí eu leio, pode fazer isso. Eu digo, cara, a minha avó mesmo me disse, cara, o mais difícil foi a faculdade. Com 94 anos, né? O mais difícil foi a faculdade. Agora, faz essa carteirinha que tu tem que ter aí, e vai advogar, rapaz. Claro. E aí, então, esse ano voltou a despertar esse entusiasmo de novo, sabe? Porque muitas vezes a gente entra com uma ideia numa faculdade e muitas vezes a gente tem aquela baixada, sabe? Mas será? Podia ser assim? Será que não é? Então a gente tem um pouquinho de desilusão amorosa eu tive pelo direito um pouquinho, mas agora eu disse, vamos pintar o cabelo do direito, botar um batom. Agora nesse interim, eu acho que a gente tem que fazer, como a gente diz, a meia-culpa da gente enquanto docente, sabe? Porque eu ia na sala de aula, primeiro dia de aula, quer fazer direito por quê? Vai fazer não sei o quê. E tu via assim, alunos que vinham encantados para aquele mundo do direito. E aí eu me questionava, e foi o motivo pelo qual eu fui fazer formação em coaching de carreira, e o que nós, professores, fazíamos durante 5 anos para aquele aluno, que a gente tascava literalmente conteúdo nele, conteúdo jurídico nele, e ele saía sem aquele brilho no olhar que ele entrou. O que é que tinha ali? E aí, nessas buscas, né, de coach e tal, o encantamento e a manutenção do sonho. O acalentar aquele sonho, fazer aquele sonho crescer junto com o conteúdo que ele está aprendendo, direcionar isso. Então, depois que o aluno sai, às vezes há um abandono no final ali, porque a gente trabalha conteúdo, a gente não trabalha carreira. Sim. E eu acho que talvez seja isso, sabe? A gente teria que trabalhar a carreira. Não, isso que tu estás dizendo é muito importante, porque quando eu era pequeno, a escola dizia que eu era muito espoleta no colégio. Não,
porque esse menino é hiperativo, só dizia isso. Mas no meu tempo não tinham. Hoje os meninos imperativos, eles têm um tratamento e muitas vezes até líderes de turma eles são pela hiperatividade, né? Então, isso que tu vem falar é muito importante. Nunca tinha pensado nesse ponto, né? De fomentar junto com o conteúdo, fomentar também teu sonho. Alimentar. É como se fosse uma fogueira que se tu não colocar lenha, ela vai apagar. Ela vai ao apagar, longo desses 5 anos. Então, aí saem aquelas pessoas, por exemplo, se tu pegar, não tem as estatísticas aqui, mas a quantidade de pessoas que fazem o curso de Direito e que não trabalham na área é significativa. Sim. São profissionais, reconheço que muitas vezes já são profissionais que já estão no mercado, que fazem o curso como um sonho, que é uma segunda opção para quando vier se aposentar, advogar, tem tudo isso também que a gente precisa reconsiderar. Mas eu, sinceramente, analisando o coaching de carreira e conhecendo a estrutura dos cursos, e não é o curso de uma instituição, é os cursos de forma geral de direito, a gente vai ter essa dinâmica, que a gente trabalha o conteúdo, mas não trabalha o sonho, não trabalha a carreira, e aí... muitas vezes eu vejo o ensino como aquela linha de produção. Mas as cabeças não são iguais, as pessoas não vieram do mesmo lugar, não tiveram as mesmas instruções, então se alimentar de acordo com o seu cotidiano, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo chega no final com todo o gás, né? Com todo. E aí, em que meio que surgiu o Peterson Terapeuta? O Peterson Terapeuta, sim. Sim, ele faz. Quais são as terapias integrativas que tu faz? Eu trabalho com um reiki, aí tem o reiki Usui, xamânico Amadeu, xamânico Maheu, xamânico, o xamanismo. Eu trabalho com até programação neurolinguística, hipnoterapia, constelação familiar. Aí você diz, mas para que fazer isso? Porque foi um momento da minha vida que eu rompi os ligamentos do joelho, fiquei muito parado. E eu sou um cara hiperativo, muito parado. O que eu vou fazer? Aí tinha algumas questões de infância que eu queria tratar. Aí eu listei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso para o meu benefício. Para o meu benefício, claro. Minha evolução, meu autoconhecimento. E eu não posso vender o que eu não provei. Fez bem para mim, me mudou muito, me ampliou muito os horizontes. Aquela criança, a criança interior ferida, consegui libertar com essas técnicas. Vou fazer formação. Eu fiquei 2 anos estudando dia e noite. Porque eu fiquei 9 meses parado, assim, 7 meses sem caminhar, eu rompi os ligamentos do joelho. E aí fiquei 2 anos estudando, até hoje eu estou fazendo uma formação em reiki xamânico estelar, que é um que eu não tinha, comecei a fazer, estou fazendo essa semana. E então é tudo para agregar. Então hoje eu consigo utilizar essas ferramentas para dialogar. Eu olho para a pessoa, eu vejo se ela está bem ou está mal, a gente vai conseguir dialogar, reverter o quadro muitas vezes. Até de uma pessoa que me xinga, melhor atravessar na rua, um negão desse tamanho, eu tenho quase 1,90 m, eu chego perto, a pessoa, eu digo, calma, o que está acontecendo? E isso é uma prática que hoje eu tenho formação, mas eu fiz assim a vida inteira. Daí em boate, eu e meu irmão, e chegar nas menininhas ali, e elas estavam tristes, e eu ficar conversando. E o meu irmão muito malandro passava e dizia assim, tá aí o psicólogo, olha o psicólogo. Chegou o psicólogo. E é muito engraçado. Então, isso me ajudou. Né? E depois eu terminei a pós-graduação em dança, que eu fiz na PUC. Eu só tenho que apresentar o TCC. A única coisa que eu tenho que apresentar para eles é o TCC. O resto tá tudo pronto, sabe? E depois veio a política também. Exatamente, que hoje tu é parlamentar, a vereadora Lucy. Foi uma situação engraçada na FAPAS, no primeiro dia de aula. Até o diretor, na época, eu não lembro o nome dele, é o padre, um bem grandão. Ele dizia Padre Antônio, eu vivia sorrindo. Isso eu nunca vi ele de boca fechada, tá sempre sorrindo. E o pessoal me chamava de político, porque eu conversava. Eu nem conhecia, conversava, todo mundo sabia meu nome lá. E o pessoal, o político. E aí, como eu tive esse problema no joelho, eu disse assim, vou fazer uma transição de carreira. Né, vou parar com a oficina, porque eu fiquei bem limitado no início com o meu joelho, né?
tive que parar um pouquinho a dança por um momento também. E eu disse assim, minha mãe disse, Peterson, por que tu não tenta política? 2019. E eu disse assim, não, eu sou muito chato com as coisas. Se eu não sei, eu não vou vender uma coisa que eu não sei. Aí eu lembrei da Lucy, a vereadora Lucy, que eu conheço desde sempre. A esposa dela eu fui mestre-sala da esposa dela. E aí eu me lembrei da Lucy, que sempre fez um trabalho bom com as crianças e um trabalho de inclusão social, de inclusão na aula. E eu disse assim, a Lucy me representa. E eu sempre votei na Lucy. Aí deu uma casa de um dia eu perguntar se ela tinha uma vaga e casualmente ela disse, tenho. E estamos lá. Vamos lá. Né? Trabalhando bastante, correndo. Né? Sim, porque vocês vão a tudo que é lugar, a muitas atividades, eventos, né? Representatividade, a gente vê o movimento de vocês. Sim, é só olhar nas mídias aí, professora Lucítia da Mota, vocês vão ver a correria. Né? Também tem um rapaz que veio aqui, o Júlio, que lá da Câmara, do outro vereador também, que é um cara que eu admiro muito, é um cara muito legal. Então é isso, hoje nós estamos na política, né, junto com a Lucia aí, uma baita guerreira, uma baita parceirona assim, né, e graças a Deus eu sempre tive chefes, né, sempre chefes parceiros. Então é uma caminhada que estamos fazendo lado a lado aí, está sendo muito importante. Muito legal. Peterson, e tu não pensa em você se lançar como candidato? Já pensou nisso ou nunca? Olha, dentro de um partido existem algumas conjunturas políticas, né? Vontade a gente sempre almeja a fazer o melhor para a comunidade, né? Eu tô sempre na rua, quando eu não tô no gabinete lá, auxiliando lá dentro, ou tô viajando ou correndo com a Lucy, a gente está na linha de frente, na periferia, o carro está lá, tem outro meu colega também está sempre na periferia e nas comunidades correndo atrás, né? Porque é da onde a gente vem, né? Então essas conjunturas políticas, articulações dependem muito, né? Então se um dia a Lucy disse assim, Peterson, eu vou parar ou vou alçar voos maiores, agora é contigo? Vamos embora. Eu acho que é isso, sabe, Peterson, que eu vejo muito em ti. Essa força, essa garra. E aí a gente olha assim, isso vem muito da nossa ancestralidade também, de ir atrás das coisas, né? Como diz a minha noiva, ela disse assim, tu quer que ele faça, diz não pra ele. Quer que ele diz não, duvida dele que ele faça. E aí não tem, né? E aí... Então sempre foi, eu jogo muito limpo, né, com a vereadora Lucy, a gente joga muito limpo. Então, articulações, a gente trabalha isso, mas eu digo assim, sempre falei, inclusive, para ela, onde é que tu me colocar no jogo, eu vou jogar, né? Eu sempre denomino a política como um jogo de xadrez. Então, se me botar como peão, eu vou jogar como peão e vou tentar ser o melhor peão, né? Sem querer ser o cavalo, sem querer ser a torre, o bispo, não. É aqui que eu tô. Então isso, né, colabora com o crescimento do mandato, né? A Lucy é incansável também, é uma mãe para todo mundo lá. Então ela oportuniza muitas coisas boas pra gente e é isso aí que a gente tá fazendo, né? Mas bem. Pode ser um dia, né? Exatamente. Nunca diga nunca. Peterson, muito obrigada. Viu como passa rápido? A gente nem sente. Eu tinha assunto para mais umas 2 horas. Muito obrigada por ter vindo estar aqui com a gente. Você que está nos acompanhando, aí compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também conheçam o Peterson, conheçam a história dele. E você quer deixar seu recadinho, quer deixar sua mensagem, interagir com a gente, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Peterson, viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Apoio Cultural Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.